Queridos, a paz do Senhor. Amém, amados. Jesus é bom, quem concorda diga eu. Aleluia, estou feliz, estou grata com o meu Senhor, pelo privilégio que Ele me dá de poder estar em sua casa, poder fazer uso da sua rica, bendita e poderosa palavra. A Ele seja dada honra, glória e louvor para todos sempre. Agradeço também ao presbítero Jean, a nossa irmã Fabiana e a irmã Valéria, que são líderes deste departamento Rio de Águas Vivas, certo? Ao pastor Vanderly, que é o líder desta igreja, e a nossa irmã Matilde. Deus abençoe sua vida, viu? Como disse bem o nosso pastor Robson, também externo a ele a minha gratidão pelo carinho, pela confiabilidade, que é líder geral da UNADEB. Externo a minha gratidão aos obreiros desta casa, a minha retaguarda. Deus em Cristo vos guarde, vos abençoe poderosamente, amém? Sem exceção de ninguém, meu muito obrigado por essa confiabilidade, por essa oportunidade que é rica. Eu sei que foi o céu que fez isso. Isso não é obra de homem, é obra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu quero me apresentar rapidamente, amados. A hora não espera, eu quero entregar dentro do horário, ser ética. Eu me chamo Amanda Silva, viu? Eu faço parte da Assembleia de Deus em Betesda, que é afiliada ao Campo de Mantiqueira, em Xerém, no Rio de Janeiro. Igreja presidida pelo meu pastor Romildo Cordeiro e dirigida pelo meu líder, pastor Eliseu Ignez. Hoje eu me faço acompanhada, como sempre, do meu digníssimo esposo, o irmão Ricardo. Ele está ali atrás para interceder pela minha vida e nós estamos gratos. Eu não vou cessar de dizer isso. Jesus é bom. Está feliz com Jesus? Você está grato? Você já fez um elogio para esse crente bonito do seu lado aí? Faz um elogio para ele, fala: você está tão bonito. Isso aí, isso. Fala: você está lindo, está linda. Isso, fala: que bom que você veio. Mostra animação, crente, amanhã é domingo. Fala: você está bonito, ainda bem que você veio. Agora com olhar de profeta, diga: hoje. Fala: não vai ser amanhã não, vai ser hoje. Jesus vai te sacudir, vai te pegar. Fala para ele: vai ser a base de palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abra comigo, amados. Eu não vou fugir do tema proposto, mas eu quero ler um texto de Atos no capítulo 12. Já que o tema é cheio do Espírito Santo, nós vamos entender o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 12, por favor, versículo de número 5. Atos, capítulo de número 12, versículo por número 5. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor. De uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregados com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto que converta
e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, numa nova criação. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 12, versículo 5. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga espere mais um pouco. Diz assim o texto sagrado: e assim Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente a Deus em favor dele. E assim Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente a Deus em favor dele. Fecha o teu olho, diga: Jesus, em concordância com a oração do nosso pastor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Se assente, fique à vontade. A casa do teu Pai. Aleluia. Está todo mundo no culto, amém? Bom, gente, eu vou entregar dentro do horário, tá bom? Vou pedir só 35 minutos da sua atenção para a gente entregar dentro do horário proposto. Eu queria fazer uma dinâmica bem rápida aqui com vocês. Eu vou pedir só para o fundo abaixar só mais um pouquinho. E eu quero fazer uma dinâmica bem rápida. Beleza? Toda vez que eu disser, tá ligado? Tu vai me dar um pá. Como é um pá? Assim, ó. Só um. Tá ligado? Tu pangou, viu? Vamos lá, vou te dar mais uma chance. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Se toda vez que eu disser, tá ligado, e tu não der eu vou saber que tu tá com o corpo aqui e com a mente lá fora. E todo mundo sabe que o culto é racional, né? A gente não presta o culto só com o corpo, a gente presta também com a mente. Viu? Você bateu o palmo como disse para tu bater. Amém? Te peguei de novo, tá ligado? Agora sim. Vou te pegar, hein? Tô falando. Me empreste a atenção de vocês rapidinho para a gente discorrer o texto, em nome de Jesus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, é um livro que nos mostra de uma maneira muito grande os milagres que foram operados pelas mãos do nosso Deus. E é bem verdade que o maior e o mais extraordinário de todos os milagres, segundo a própria narrativa bíblica faz questão de nos informar, é o milagre da conversão. A gente observa isso em Atos capítulo 2, diz que os 120 estavam reunidos em perseverança, orando no mesmo lugar. Foram cheios do Espírito Santo como cumprimento de uma promessa já feita. Pedro, na plenitude do Espírito, transmitiu uma única mensagem poderosa para converter 3.000 pessoas, tá ligado? Isso aí. O capítulo de número 4, verso 4, diz que ele tornou a pregar e viu a igreja crescendo, se expandindo, passando então de 3 a quase 5.000 almas. O capítulo 8 do livro de Atos nos mostra a conversão do eunuco etíope que regressava para sua casa, após ter lido um rolo do profeta Isaías. Quando Filipe o aborda, este fala sobre a pessoa de Cristo. O eunuco confessa, passa pelas águas batismais e regressa feliz, porque tem Jesus em seu coração. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, no capítulo de número 9 do livro de Atos, ele teve encontro com Jesus. No 10, Cornélio, como consequência da sua confissão e aceitação de fé, ele passou pelo batismo de imersão. De maneira que todas as vezes que esse evangelho poderoso e transformador que eu vos prego agora, quando ele era pregado lá no período do primeiro século, almas se rendiam a Cristo. Justamente por causa disso, a igreja do Senhor crescia e prosperava. Só que não diferente da igreja contemporânea, esta mesma igreja aqui de Atos capítulo 12, do livro de Atos em si,
à medida em que pregava e prosperava, ela também passava por momentos de perseguições. Eu digo a vocês que a perseguição do capítulo 12, ela se dá de uma maneira mais intensa do que a que vemos acontecendo, por exemplo, no capítulo 7 do livro de Atos. O apóstolo Pedro, preocupado em ensinar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então ele decidiu constituir dentro do corpo de Cristo 7 homens que fossem de boa fama, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Dentre esses, o nosso amado Estevão foi escolhido não só como diácono, mas também teve a oportunidade para discursar, fazendo uma longa retrospectiva desde o chamado de Abraão até a morte e ressurreição do nosso Cristo, recebendo como recompensa da sua mensagem uma morte precoce e brutal por apedrejamento. Por que eu digo a vocês que a perseguição do capítulo 12, ela se deu de maneira mais intensa do que a do capítulo 7? Porque quem executa Estevão é o Sinédrio. Então percebemos que a motivação da perseguição aqui é religiosa. Atos, por sua vez, no capítulo de número 12, quem inicia esta perseguição é um homem chamado de Herodes Agripa I. Ele tenta nos fazer acreditar que a motivação da perseguição é religiosa, quando na verdade é política. Quem pôs Herodes no poder dentro desta narrativa foram os judeus. E para se manter no poder, faz o que o povo pede. E o povo quer a cabeça de Tiago e a cabeça de Pedro. É por isso que o capítulo 12, versículo 1, Lucas inicia da seguinte maneira: por aquele tempo em que a igreja avançava, tempo em que a igreja prosperava, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja com o propósito de os maltratar. E fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo que isto era agradável aos judeus, versículo 3, prosseguiu prendendo a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então observamos duas coisas acontecendo. Primeiro, Tiago morrendo a fio de espada e Pedro sendo colocado dentro de um cárcere. Agora a pergunta que não quer calar aqui é: se o teu Deus e o meu, a quem servimos, prestamos culto, adoração, é quem de fato a Bíblia o enfatiza do Gênesis a Apocalipse, se ele é rei, senhor, e assenta-se em um alto e sublime trono, como narra Isaías capítulo 6, se de fato tem poder sobre a vida e autoridade também sobre a morte, tudo e todas as coisas nas mãos, o que explica o fato de um ter morrido e o outro ter ficado? Se analisarmos os evangelhos sinóticos, todos iremos concordar que tanto Tiago quanto Pedro eram importantes para o ministério de Jesus. E eu vou dar dois exemplos. Capítulo 22, versículo 39 do evangelho de Lucas, ele está relatando acerca da batalha mais renhida da humanidade, que, acredite, não se deu no Calvário, se deu no jardim. Cristo lutando, sangrando para não abrir mão do propósito. Ou como vemos, por exemplo, inserido no capítulo 17 do evangelho de Mateus, eles, no caso Pedro, Tiago e João, presenciando um pedaço do vislumbre da glória ao olhar a face de Jesus, ser transfigurada. Estava Pedro, estava Tiago, estava João. Eles pregavam o mesmo reino, conheceram o Pai que foi revelado por meio do Filho. Quem vê a mim vê o meu Pai. Estiveram presentes nesses momentos e em tantos outros espalhados pelo Novo Testamento. Aí eu te pergunto, por que um se foi e o outro ficou? A resposta é simples: o poder, o domínio, a sabedoria e a soberania estão nas mãos de Deus, para Ele fazer o que quiser, no momento em que decidir. Eu gosto da frase que se aplica ao contexto: a uns Deus salva na morte e a outros salva da morte. Por que é necessário a gente explicar? Para não cometer o erro de falar que Deus é injusto, ou de que Tiago era menos crente do que Pedro. Não, Tiago foi salvo na morte e Pedro foi salvo da morte. Repito, Tiago foi salvo na morte e Pedro foi salvo da morte. O trabalhar de Deus foi o mesmo, só que de uma maneira diferenciada. Então com isso concluímos uma coisa: que o Deus do vale é também o Deus da montanha. O Deus da escassez é
é o Deus da bonança e tem as suas maneiras de trabalhar, ainda que você não compreenda. Tá ligado? Isso aí, coisa linda, gente. Outro Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 1, versículo 3, a seguinte coisa: tende por motivo de grande gozo, ou motivo de grande alegria, o passardes por provações, lembrando que elas produzirão sobre vocês a fé trará perseverança. Olha, hoje é sábado, você poderia estar em qualquer lugar, na casa dos seus amigos, comendo um balde de pipoca, assistindo uma série na Netflix, conversando na esquina de casa, ou até mesmo em um shopping. Olha, você abdicou-se de estar lá, para sentar nesse banco, fazer jus ao ensino de Paulo, em Romanos 12:1, está entregando o teu corpo aí, como sacrifício, vivo, puro, santo, que é o teu culto racional, o teu culto com entendimento. Então deixa eu falar, não estranhe se da noite para o dia, tudo que dava certo na sua vida começar a dar errado, tudo que progredia, regredir. Entenda que você continuará, independente de qualquer coisa, tendo uma motivação para adorá-lo. É o momento que talvez você olha para mim e diz: você saiu do Rio de Janeiro, não conhece a minha vida, não sabe da minha história, nunca me viu. É verdade, eu nunca te vi, mas eu conheço o teu dono, esse daí eu conheço muito bem, e ele diz que você é eu, e todos nós aqui temos uma motivação para adorar, e é simples: a graça salvadora de Cristo Jesus, ela repousa sobre todos nós. Vamos lá, de maneira direta e resumida: oportunidade de salvação dada por intermédio do homem, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreveu assim: porque pela graça de Deus vocês são, por meio da fé que vem de e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem de obras, para que o homem não se glorie. Então eu entendo que nada do que eu faço de bom fará com que ele me ame mais, assim como nada do que eu já tenha feito de errado fará com que ele me ame menos ou deixe de me amar, porque nada do que eu vivo, ou nenhum sucesso do que eu desfruto, está ligado a algo chamado meritocracia. É tudo a graça de Deus. Você anda, se move, senta, levanta, come, bebe, prega, canta, trabalha, lidera, projeta, é tudo por intermédio dessa graça. Só que olha, ele é tão equilibrado na maneira de trabalhar, que à medida em que concede a nós a graça, ele libera a misericórdia. Vamos lá, se a graça me possibilita viver o que não mereço, que é a salvação, a misericórdia vai trabalhar de maneira que me prive de viver o que eu merecia. O que o homem merecia, Paulo disse: todos pecaram e por causa disso foram destituídos da glória de... Eu poderia usar Romanos inteiro para justificar a nossa salvação por intermédio do sacrifício de Cristo, mas eu olho para o Antigo Testamento, eu ainda consigo ver o profeta observando a queda de Judá, tendo força para escrever as muitas misericórdias do Senhor. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Então hoje bem cedinho, à luz desse sábado que invadiu a janela do teu quarto e não te deixou dormir mais como queria, foi o ato ansioso de Deus para te despertar mais uma vez e dizer: levanta, porque eu estou te dando mais uma oportunidade para começar tudo de novo. Eu não sei se você pensa no tanto de gente que deitou a cabeça no travesseiro ontem, fazendo planos para o dia de hoje, mas não levantaram. Você é chafurdado na crise, no problema, disse: Deus, a minha vontade é deitar e nem levantar mais, mas como não é você que se manda, é Ele entrou no teu quarto, Ele assoprou o fôlego de vida e disse: vambora, é hoje. Você pode olhar para alguém aí, se possível, diga: celebre, Deus te deu mais um dia. Fala: desfaz essa cara, bota um sorriso nesse rosto, levanta essa cabeça, porque você está vivo, está com saúde, está respirando. Você está aqui hoje por causa dele. Ramando a laite ao managaço. Aleluia.
Há quem diga, mas Amanda, Tiago morreu, o propósito era esse, encorajamento para a igreja. Pedro está preso, é por isso que Herodes o coloca encarcerado em uma prisão de segurança máxima. Amados, eu quero acreditar piamente na frase que diz: eu posso viajar pela Bíblia sem sair do lugar. Ouvi, guardei, jamais esquecerei. Biblicamente falando, Pedro, além dessa, teve outras 2 prisões. Então eu acredito muito que muito provavelmente alguém chegou no palácio de Herodes e disse assim: vem cá, eu vou contar a história a fundo desse homem. Uma vez ele foi preso lá pelo Sinédrio Judaico, e de uma maneira que até hoje ninguém explica, ninguém consegue dizer, ele saiu de lá. Aí foram no chefe da guarda, não sobreviveu para contar a história, teve que pagar com a vida. O carcereiro também pagou com a vida. Os demais soldados pagaram com a vida. E aí, o resumo, fala para mim. A gente já sabe de uma coisa: a porta se abriu e ele saiu de lá ileso. Só que teve uma segunda vez, e até hoje ninguém explica também. O carcereiro não soube falar, o chefe da guarda não soube falar, os demais soldados, ninguém disse nada. Só temos uma certeza: a porta de ferro se abriu e ele saiu ileso. Pensou, esse homem não anda sozinho. Vamos mostrar que no nosso governo é diferente. Se lá ele saiu por 2 vezes, nessa única prisão ele vai ser morto a cabo de 7 dias. O que vamos fazer? Vamos colocar ele escoltado por 4 quaternos de soldados. Tá ligado? 4 quaternos de soldados totalizam aí 16 homens. 16 homens fazendo escolta para um único apóstolo. Eu não estou falando de um pedófilo, de um traficante de drogas, não estou falando de um serial killer, não estou falando de um homem que era ameaça para a sociedade. Eu estou falando de um cidadão do reino que se tornou ameaça para o inferno por causa do peso do evangelho que pregava. Repito, eu estou falando de um cidadão do reino que se tornou ameaça para o inferno por causa do evangelho que pregava. Você pode levantar as suas mãos que eu vou liberar. Bota um sorriso nesse rosto e fica tranquilo, meu jovem, porque se está dando errado aqui embaixo alguma coisa, é sinal de que alguém lá em cima está satisfeito com o teu serviço. Amanda, você tem prova para dar? Eu tenho e eu vou. Jesus disse: está vendo o mundo? Eles vão odiar vocês, amaldiçoar vocês, hostilizar vocês, odiar vocês, mas tenham paz no coração, porque antes de vocês eles odiaram a mim. Está dando certo, 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 está dando certo. Eu vou falar até você entender. Está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo. Amanda, mas ninguém quer ser meu amigo. Está dando certo. Amanda, mas ninguém quer andar comigo. Está dando certo. Amanda, ninguém senta ao meu lado na escola. Está dando certo, está dando certo, está dando. Aleluia. Prende. E aí, 7 dias depois, faremos com ele o que fizemos com Tiago. Se eu perguntar a você, qual é a motivação? Quando a gente analisa biblicamente falando, entende por que Herodes fez isso. Vamos lá, capítulo de número 1. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... e serão as minhas testemunhas. Capítulo 2, cumpriu-se a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou, 3.000 se converteram. No capítulo de número 3, ele estava subindo ao templo na hora 9, quando olhou para o paralítico, liberando a frase: não temos prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou, levanta em nome de Jesus. E o homem voltou a andar. Capítulo 4, verso 4, diz que ele pregou novamente. Já não eram mais 3, se multiplicou, eram quase 5.000 almas. No capítulo 5, o espírito que estava sobre Pedro matou Ananias e Safira por causa de uma mentira. 5:15 diz que ele passava e a sombra curava os enfermos. Capítulo 9, versículo 32, ele liberou a frase que definiu a cura de Enéas: o Senhor te dê saúde. E o homem voltou a andar. 9:36, autenticidade de um discípulo de Cristo. Ele entra no quarto
momento estende as mãos e o espírito da morte bate em retirada. Tabita volta a reviver. Capítulo 10, ele pregou, batizou Cornélio, a porta para os gentios estava aberta. No capítulo 11 do grande avivamento, Pedro estava como líder. Então a gente entende que o problema de Herodes com Pedro não tinha a ver com o que ele vestia, com o que ele comia, nem com o que ele calçava, mas estava no peso de uma história. Uma história, uma história. Eu vou simplificar. Falam da roupa, mas não é roupa, do sapato, não é o sapato, do cabelo, mas não é o cabelo. É a história, 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 é a história. Agora bate no peito aí. Diga: a minha história foi escrita por ele. Diga: nada nem ninguém tem o poder de apagar isso. Diga aleluia por causa dessa palavra. E aí, Amanda, isso não muda o fato de Pedro ainda estar encarcerado. Ele tinha uma história, por isso Herodes o perseguiu? Claro, bíblico. Te mostrei. E se eu lhe perguntasse agora o porquê que ele não tirou a vida de Pedro no mesmo instante que fez com Tiago, você responderia talvez para mim o óbvio. Amanda, a festa chegou e Pedro não pôde ser executado por Herodes por conta da lei estabelecida. A festa do pão asmo, inserida no capítulo 12, versículo 3, parte B, ela era, pela cultura judaica, coligada com a Páscoa. Eu disse que ela era coligada com a Páscoa. Então, duas leis, dentre muitas, foram destacadas. Todo varão tinha por obrigação de ir ao centro nacional estabelecido para adorar, e era proibido haver julgamento ou execução em um período de festa. Então pensa, ele não pode matar, a cidade está cheia, todos os judeus que moravam fora estão indo para Jerusalém para prestar culto de adoração. Se eu lhe perguntasse, você diria, claro, que a lei o impediu, ou um possível respeito ao preceito judaico não deixou fazer aquilo que queria. Mas quando eu olho para Mateus capítulo 16, eu entendo que o motivo de Herodes não ter tirado a vida de Pedro não foi o respeito ao preceito, mas o peso de uma palavra. Você quer ver? Capítulo 16, dos versículos 11 ao 20. Jesus está em um diálogo, levou todos para fora e perguntou: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que andam falando acerca de mim? Quem eu sou para eles? O que eu significo ou represento? Eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Tem outros aí que se arriscam a dizer que tu és Jeremias ou alguns dos demais profetas. Aí ele se volta para os discípulos e pergunta: mas e vocês? Como se dissesse: deem-me respostas autênticas, chega de plagiar o que os outros falam. O que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Existe um silêncio que toma conta do recinto, porque André, que andava com Jesus, não responde. Tiago, maior e menor, não responde. João, discípulo do amor, não responde. Natanael não responde. Ninguém abre a boca para dar um pio. De repente, aquele crente que eu sei que toda vez que você lê sobre ele, se enxerga, o famoso Simão Pedro, levanta as mãos para fazer a maior das confissões. O crente oscilante, vacilante, fala quando o cérebro está em ponto morto. Ele mesmo, encrenqueiro, desliza, oscila como ninguém. Ele olha e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele olha e diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a sua carne nem o teu sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito, o meu Espírito, o meu Espírito quem te revelou. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Olha aqui, gente, olha aqui. A palavra Pedro, proferida por Jesus aqui no grego original, vem de Petros, que dentre muitos sinônimos quer dizer fragmentos de uma rocha.
A palavra pedra proferida é Petra, que quer dizer rocha de fundição, ou rocha inabalável. Então era basicamente isso aqui: tu és apenas um fragmento de mim, porque a base que segura tudo sou eu. Concernente à fraqueza de Pedro, eu entendo como se Jesus dissesse: eu te chamo hoje daquilo que eu sei que tu será amanhã, forte, constante e decidido. Aleluia. Sobre esta pedra, isso é tão verdade que o próprio Pedro escreveu na sua epístola que nós somos tijolos da construção da morada celestial. Então Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja, era basicamente isso: enquanto eu for a base que dará sustentabilidade ao ministério que confiarei nas tuas mãos, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ou contra a sua vida. É por isso que ninguém entende quando olha para você. Passou 2020, suportou, ficou de pé, passou pelo luto, enfrentou a tristeza, pela enfermidade, o desemprego, eu sei, enfrentou 2021, lá no comecinho também foi difícil, mas você está aqui hoje, e desculpe falar, não foi pela tua boa capacidade de resiliência, não é por causa das costas quentes, acostumado a apanhar da vida, ou passar pelos processos que Deus lhe permite. Você está aqui por causa dele. Você só aguentou por causa dele, só suportou por causa dele, não desviou por causa dele, tudo por intermédio dele. A pedra, Davi disse: ele tirou os meus pés do meio do charco de lodo que não dá para andar, e firmou os meus pés sobre uma rocha. O próprio Cristo disse: aquele que escuta a minha palavra e não guarda, eu tenho por homem insensato, que construindo a casa sobre areia, desce as chuvas, correm-se os rios, sopram-se os ventos, e a casa cai, mas aquele que escuta e guarda, eu tenho por sábio. Que construindo a casa sobre a rocha. Aleluia. Alguém está sobre a rocha nesta noite? Descem chuvas, correm-se os rios, sopram-se os ventos, mas a casa continua. Olha ela aí. Aleluia. Uma palavra, o sistema até quis, mas uma palavra. O inimigo até tentou, mas uma palavra. Uma palavra. Está preso. Ainda dá tempo de matar. Ainda dá tempo de acabar com eles. Estão presos, pensaram: é agora, tiramos a força. Ele não sabia. Versículo 5 diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava. A igreja orava incessantemente. A igreja orava incessantemente. Capítulo 12 do livro de Atos, como foi mencionado, eles esperaram 10 dias em orações pelo Pentecostes, viveram. No capítulo 4, versículo 31, diz que oravam ao ponto dos alicerces de onde estavam estremecerem por causa do poder, do derramamento do Espírito. Só que o capítulo 12, a causa é nobre. O pastor da igreja está preso, e ela não tem voz ativa na política, não tem dinheiro para pagar fiança, e a única condição para que Pedro fosse solto, muito provavelmente seria negar o nome de Jesus e a cruz de Cristo que pregava. E me desculpe, depois da ressurreição de Atos 2, ele não estaria disposto. É por isso que Lucas utiliza a palavra: ele estava preso, mas a igreja orava incessantemente. Aí eu entendi, Lucas escreveu muito à frente do seu tempo. Incessante, assíduo, frequente, permanente, contínuo, ininterrupto, aquele que não pode de maneira nenhuma ser interrompido,
incansável. Pegou? O problema aqui não foi forte o suficiente para parar a igreja. Ela usou todo o problema como combustível para continuar orando. Aleluia. Sabe o que é isso? A frase da minha vida: Deus é tão sábio que nessa sabedoria Ele é capaz, acredite, de levar um Pedro à prisão só para mover toda uma igreja em oração. Vou repetir: Deus é tão sábio que nessa sabedoria Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Você pode liberar uma palavra profética para alguém, confrontando, suba o nível. Diga para essa pessoa: dá tempo. Diga: dá tempo. Sobe o nível. Sabe o que eu vejo? Segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo está escrevendo uma carta para defender o seu apostolado. Está ligado? Escrevendo a carta para defender o seu apostolado. Aí ele diz assim: ó, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Este homem há 14 anos atrás foi elevado até o terceiro céus e teve visões inefáveis, das quais foi proibido de relatar aos homens. Então, se for de me gloriar, eu me gloriarei nessas visões. Ele deixa escapar que fala acerca de si, quando revela: mas para que eu não me ensoberbecesse, por causa da grandeza das visões, me fora dado espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, me fazendo orar por 3 vezes. Então disse-me, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Resumindo, você só precisa da minha graça para suportar. Ou seja, Paulo, eu não vou remover o espinho de você, eu vou usá-lo ao meu favor para te trazer para mais perto. Aleluia. A igreja estava orando. A igreja estava orando. Sabe, queremos viver um avivamento, queremos desfrutar de um derramamento do Espírito, queremos ser cheios. Só que existe um problema em nós. Quando eu falo nós, eu me incluo dentro da fala. Nós não estamos fazendo o que é preciso para chegar este dia. Você quer ver? Martinho Lutero, ele orava 3 vezes por dia, 3 horas por dia. Quantas horas? John Knox orou tanto, fazendo as seguintes repetições: Deus me dê Escócia, Deus me dê Escócia, Deus me dê Escócia. Todos os dias ele insistia, horas durante o dia, pedindo a Deus a Escócia, e orando por um avivamento, insistindo, regando, clamando, chorando, confessando, se arrependendo. Deus deu a Escócia para ele. David Brainerd morreu antes dos 30 anos, tuberculoso, porque orou insistentemente para que os silvícolas encontrassem a Cristo. John Wesley orava insistentemente para que o avivamento acontecesse na Europa, e isso aconteceu. Richard Baxter, um puritano inglês, uma certa feita orou tanto dentro do quarto de um hotel, que ele salivava na parede. O hálito daquele homem ficou impregnado, e quem entrava conseguia sentir o cheiro. Alguém orou nesse quarto. Sabe qual é a ordem de Paulo para todos nós, para a igreja? Ele diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orem. Repita após mim: orem sem cessar. Olha para cá. Resumindo, não permitam que a vida cotidiana usurpe a prioridade que a oração precisa ter na vida de vocês. Orem todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. O maior ensinador da história, o maior pedagogo, chamado Jesus, ele disse: quando vocês orarem, não sejam como os escribas e fariseus, que vão às praças públicas, oram em voz alta, ou seja, publicam uma vida de santidade que na verdade não vivem em secreto.
Vocês não são daqui, e por não serem daqui, não tem que fazer aquilo que os que são daqui fazem. Vou repetir isso para todos nós entendermos: não somos daqui, e por não sermos daqui, não temos que fazer aquilo que os que são daqui fazem. Somos do reino, e por sermos do reino, precisamos fazer aquilo que ele ensina. E o ensino é claro: quando orar, entra no quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Pode haver um derramamento do Espírito hoje? Pode. Nesse culto? Pode. Neste momento? Pode. O que é que a gente precisa fazer então, Amanda? Consertar o altar. 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 Quem entendeu isso, diga aleluia. Se ponha de pé. Se ponha de pé.